Estamos apresentando o programa especial sobre os 70 anos da Insurreição de 35, uma produção da Rádio Senado. Em 1935 não havia comunicação via satélite. Por telégrafo, conversas criptografadas entre Moscou e Rio levavam mais de 10 dias, exemplificou William Vac no livro Camaradas. Via rádio, apesar de mais rápida, a comunicação ainda não era a ideal. Entre a codificação no Rio e a decodificação em Moscou, gastavam-se até 2 dias, segundo Vac. Mariviana diz que as notícias trazidas por jornais do país também tinham um atraso considerável. Naquela época, as comunicações eram muito distantes, né? Eram muito difíceis. O que houve a comunicação rápida foi de Natal para Recife. Na mesma noite, em Recife, se soube do levante. Em Recife, já é outro momento. Por aventura do Partido Comunista de lá, eles resolveram levantar, acharam que era uma revolução em Natal, não sabiam direito do que se tratava, e deram ordem, então, para levantar o 29BC em Natal. Natal foi uma resolução simplesmente do grupo comunista de lá. Isso no dia 24, no dia seguinte ao de Natal. Então, aqui no Rio, as pessoas só começaram a saber o que estava acontecendo no dia 24, no domingo 25, e não tinha jornal. O fim de semana não saía jornal, só na segunda-feira. Só na segunda é que as coisas começaram, as notícias começaram a chegar, e assim mesmo, não muito claras. Então, quando o levante do Rio estourou, já tinha sido derrotado o de Natal e o de Recife. Quando chegaram as notícias do Nordeste aqui, então Prestes achou que eles, indisciplinadamente, ou não, mas eles tinham começado a Revolução Nacional Libertadora e que não era possível abandonar os companheiros do Nordeste. Fosse errado ou fosse certo, o que eles tinham que fazer era apoiar os companheiros do Nordeste, porque seria uma iniquidade não acompanhá-los, deixá-los sozinhos e tal. Mas sabendo das dificuldades de liderar um movimento no outro extremo do planeta, por que os dirigentes da Internacional Comunista insistiram na revolução no Brasil? William Vac responde. Isso é a visão de um bando de assassinos irresponsáveis. Os dirigentes do Comintern eram assassinos irresponsáveis. O chefe do Prestes, o Manuilsky, é um homem que passou 2 décadas reprimindo e acabando com a cultura e o povo da Ucrânia, de onde ele vinha. Hoje ele é detestado na Ucrânia como uma das figuras mais vis. Um dos maiores vilões da história da Ucrânia é o seu Manuilsky. Esse búlgaro, Dimitrov, além de ser um fanfarrão, era outro irresponsável que mandava pessoas para a morte certa. La Passionária, essa stalinista responsável por grande parte da derrota da esquerda na Guerra Civil Espanhola, outra irresponsável, que apenas obedeciam ordens, sobretudo dos órgãos. A Internacional Comunista era o braço estendido dos serviços secretos e polícia política soviética. As pessoas têm dificuldade de admitir isso hoje. 70 anos depois a gente pode usar a palavra certa. A Internacional Comunista era controlada e dirigida pelos órgãos de repressão e polícia política soviéticos. A Internacional Comunista não servia ao comunismo internacional, ela servia ao governo da União Soviética e o que o governo da União Soviética achasse que era necessário. China e Brasil eram considerados países iguais, tanto é que boa parte dos dirigentes foram mandados da China para o Brasil, porque na visão da Internacional Comunista eram países com semi-soberania. Ridículo comparar a China com o Brasil nesse ponto. A coisa vai ao que um chinês era o responsável pela operação brasileira no final de 1935. Essa soma de responsabilidade, mais a cegueira, a vaidade e a incompetência militar do Prestes, levaram a esse derramamento de sangue. O número oficial de mortos nos confrontos nunca foi conhecido ao certo. Jornais noticiaram que houve pelo menos 100 mortos entre os revoltosos em Recife, 28 entre os militares leais a Vargas no Rio e 2 em Natal. Prestes e os dirigentes do PCB souberam dos levantes em Natal pelos jornais vespertinos do Rio na tarde de segunda-feira, dia 26 de novembro. William Vac diz que uma reunião de emergência definiu que a insurreição se daria na madrugada do dia 27 e não mais no mês seguinte, segundo o planejado.
e pediram autorização para Moscou. A autorização, entretanto, por causa das dificuldades de comunicação, só veio após o levante ter sido liquidado por Vargas. Mas o governo britânico, de acordo com Vac, ficara sabendo da decisão menos de 24 horas depois e já teria avisado o governo brasileiro. Vac, no entanto, sustenta que Vargas já sabia de tudo. O PC brasileiro, afirma o jornalista, era absolutamente infiltrado. Na tarde do dia 26, horas antes de eclodir o movimento no Rio, sindicalistas já estavam sendo presos, cruzamentos do Rio vigiados, mensageiros de Prestes já haviam sido descobertos e os planos vazados. Tinham absolutamente a menor condição de tomar o poder. Não só o movimento do Prestes era totalmente infiltrado por Getúlio Vargas, como já se sabia com 3 dias de antecipação o que ele ia fazer. Só o Prestes achava que ele ia conseguir aquilo. Os próprios companheiros dele, você lê nos relatórios, achavam que era impossível aquela aventura. As revoltas no Rio se limitaram praticamente à Vila Militar, à Escola de Aviação e ao 3º Regimento de Infantaria na Praia Vermelha. Apenas no 3º RI houve combates que duraram até o meio-dia. 9 horas de insurreição no Rio de Janeiro, contra 82 em Natal e 22 em Recife. Para Marli Viana, foi um último suspiro do movimento tenentista. Que ele não foi um movimento comunista, não foi. Quer dizer, o que eu digo quando eu afirmo que não foi um movimento comunista? Não é que não tivesse a participação grande dos comunistas, né? Se bem que se você for olhar quem se levantou, a esmagadora maioria não era comunista. Eram membros da Aliança Nacional Libertadora ou simpatizantes da Aliança. Mas isso, a direção foi a ordem, vamos dizer assim, foi dos comunistas, né? Mas o que eu quero dizer, quando eu afirmo não foi comunista, é que a plataforma, a proposta política, não era de comunismo nem de socialismo, né? Era de um movimento nacional libertador, do nacionalismo e da mais amplas liberdades democráticas para o povo brasileiro. Era essa a plataforma e isso é uma plataforma dentro dos ideais liberais burgueses, não tem nada com socialismo. Embora o socialismo possa aceitar, evidentemente, a democracia e o nacionalismo. Outra coisa é que eu estou convencida que esse 35 foi a última manifestação dos tenentes. Tanto pela plataforma Nacional Libertadora, que é uma plataforma dos tenentes, quanto pela composição do movimento, eram todos tenentistas. Desde a Aliança Nacional Libertadora, que a esmagadora foi fundada pelos tenentes, e a maioria esmagadora era de tenentes ou simpatizantes do tenentismo, quanto os próprios participantes do movimento no 3º RI. Você veja, no 3º RI, tinha 2 comunistas, o Leivas Otero e o Ajudo Barata. Os outros eram todos aliancistas e simpatizantes da Aliança. Então é nesse sentido que eu falo. Eu acho que foi realmente o último movimento tenentista e acho que na época Prestes era muito mais um tenente do que um comunista. O desfecho dos acontecimentos de 35 para Anita Leocádia é indiscutível. Houve um erro de avaliação, que se considerou que havia uma situação revolucionária no Brasil e que um apelo do Prestes, um apelo, enfim, das dirigentes da Aliança Nacional Libertadora, seria possível, né, apoiando-se nos militares, né, que realmente existia um grupo muito grande de militares, né, simpáticos e participantes da Aliança Nacional Libertadora, realizar uma insurreição no Brasil e partir para implantar um governo da Aliança Nacional Libertadora. Então foi um sonho, né, um sonho nobre, com intuitos muito nobres, mas que fracassou, né? A derrota foi lamentável, indiscutivelmente. Em relação aos levantes em Natal e Recife, o jornalista William Vac e a historiadora Marli Viana concordam que foram motivados por situações políticas locais, mas que acabaram precipitando os planos de Prestes. Marli Viana detalhou o que houve no Rio Grande do Norte. Se não houvesse o levante do Rio de Janeiro, com Prestes, uma figura já internacionalmente conhecida como comunista, não haveria essa repercussão de nenhuma maneira, porque o movimento do Rio Grande do Norte foi uma quartelada por causa de problemas locais. O Café Filho dizia, isso é por causa da politicagem que está no governo do Estado agora, que houve a eleição lá, o Rafael Fernandes foi eleito, Mário Câmara era o antigo governador, era do grupo de Getúlio e de Café Filho. E quando o Rafael Fernandes foi eleito,
você imagina só, todos os prefeitos, que naquela época os prefeitos não eram eleitos, eram escolhidos pelo governador do estado, desmanchou a Guarda Civil de 400 homens que o Café Filho tinha feito. Então, esses problemas locais no Nordeste são muito fortes, eles motivaram o descontentamento, tanto que a população dizia que era o movimento contra o Rafael Fernandes e a favor do Mário Câmara. E se não tivesse havido, se Prestes não tivesse ordenado o movimento aqui no Rio, não teria havido repercussão. Se você pega nos processos, como eu vi, no primeiro momento, os processos todos de Natal, a responsabilidade não tem nada a ver com os comunistas. Depois é que foi montada essa grande farsa, né? Getúlio se aproveitou muito. Após o fracasso do movimento de Prestes, Getúlio Vargas incrementou a repressão aos comunistas. O governo decretou estado de guerra em 1936 e preparou o terreno para o fechamento do Congresso Nacional e a implantação do Estado Novo em 1937. O Estado Novo foi um regime autoritário com características do fascismo europeu. A censura aos órgãos de imprensa e a propaganda política foram alguns dos instrumentos utilizados para cultivar a imagem de Getúlio. Luiz Carlos Prestes foi preso em março de 1936 junto com a mulher Olga Benário. Olga foi entregue pelas autoridades brasileiras ao país natal dela, a Alemanha. Judia acabou tendo o mesmo fim que milhões de judeus alguns anos depois, durante a Segunda Guerra: a morte. Com o fim do Estado Novo em 1945, Prestes foi solto e o Partido Comunista Brasileiro, que estava na clandestinidade desde 1927, pôde disputar eleições. Em dezembro de 1945, Prestes se tornou senador, mas em maio de 1947 o PCB foi colocado de novo na ilegalidade e Prestes teve o mandato cassado. Morou vários anos durante a ditadura militar na então União Soviética. Voltou ao Brasil com a anistia em 1979 e morreu no Rio de Janeiro em 1990, aos 92 anos. Acabamos de apresentar o programa especial sobre os 70 anos da Insurreição de 1935, uma produção da Rádio Senado. Agradecimentos a Ruth Simões. Apresentação e reportagem, Bruno Lourenço. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza. Locução de Ronald Pimenta. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal, Armando Wallenberg. Você vai ouvir agora o programa especial sobre os 70 anos da Insurreição de 1935, uma produção da Rádio Senado. Intentona comunista, insurreição comunista, último suspiro tenentista ou movimento de 1935. São várias as formas de se referir aos acontecimentos que levaram os comunistas a comandar por 4 dias a capital do Rio Grande do Norte, Natal, em novembro de 1935. Além de Natal, houve focos revoltosos em Recife e no Rio de Janeiro. Na então capital do país, Luiz Carlos Prestes, o comandante de uma coluna militar que percorreu o país sem ser derrotada 10 anos antes, foi vencido em poucas horas. E apesar de ter sido a revolta com duração mais curta, cerca de 9 horas, foi a do Rio de Janeiro que ficou mais conhecida, e é a mais polêmica. Para a historiadora Marli de Almeida Gomes Viana, o novembro de 1935 foi um resquício do movimento tenentista, que tentara sem sucesso derrubar a República Velha em 22, lutara junto com Getúlio Vargas em 30 e ficara decepcionado com o getulismo. Não era uma insurreição comunista. Você sabe uma coisa que impressiona? É que a propaganda da polícia de Getúlio Vargas, logo que terminou o movimento, foi tão forte que até hoje, 70 anos depois, com todas as evidências, um grupo continua interessado em dizer que foi uma intentona comunista, que mataram soldados dormindo, etc, etc. Isso não tem absolutamente nada com a verdade. Uns repetem por má fé, outros repetem porque, né, já dizia o ministro de propaganda do Hitler, o Goebbels, que você repete uma mentira 20 vezes, ela passa a ser verdade. É impressionante isso. Esse movimento não teve nada de comunista. Quer dizer, o que ele teve de comunista foi a participação dos comunistas. Mas a proposta
Não era um governo socialista, em nenhum momento. Era um governo nacional libertador. Era, vamos dizer assim, aquela proposta aceita pelos tenentes que vêm do movimento de 22, que participam, de 24, da coluna Prestes, que participam em 30 e acham que Getúlio traiu a revolução pela qual eles lutavam. Você veja, Getúlio propôs em 29 e 30, no início de 30 e no final de 29, que Prestes comandasse o movimento armado de 30. E Prestes recusou-se, porque ele já tinha se colocado como socialista e não acreditava mais em Getúlio. Mas os tenentes que vieram da coluna, que estavam com ele, esses acreditaram e foram o braço armado da Revolução de 30. E eles acharam que a Revolução tinha sido traída. 35 foi um movimento tenentista, com a participação dos comunistas e de Prestes, que foi um erro de avaliação seríssimo e que Getúlio se aproveitou para fazer toda esse carnaval anticomunista que dura até hoje, né? Já o jornalista William Vac não tem dúvidas de que o que ocorreu no Brasil no ano de 1935, mais precisamente o levante do Rio de Janeiro, foi em obediência a ordens expressas da Internacional Comunista, ou Cominter, órgão criado para ajudar a difundir o socialismo no mundo, mas que cedo se tornou parte do aparato montado pelo ditador Joseph Stalin para manter-se no poder, segundo Vac, que se debruçou sobre documentos da ex-União Soviética revelados após a queda do comunismo. Eu não quero entrar nessa adjetivação porque ela tem uma conotação ideológica. Intentona foi usada pelos adversários do movimento que o Luiz Carlos Prestes ajudou a conduzir. Eu acho que qualquer uma das denominações é fraca. Eu diria, da minha opinião pessoal, que aquilo foi uma aventura irresponsável. Da tentativa de insurreição, a tentativa de participação nessa aventura foi conduzida e financiada por comunistas. O movimento do final de novembro de 35 é um movimento dirigido por Moscou, financiado em boa parte por Moscou, se bem que quem levou o dinheiro para lá foi o próprio Prestes, e que atendia aos objetivos de Moscou. Vac lançou em 93 o livro Camaradas, a história secreta da Revolução Brasileira de 1935, que provocou uma reação muito grande da esquerda brasileira por várias afirmações, entre elas a de que Luiz Carlos Prestes recebia um salário de Moscou e veio ao Brasil após o exílio da coluna Prestes com a missão de implantar o comunismo no país. As pessoas acham, como algumas achavam naquela época, que sacrificar sua vida e a sua inteligência pela causa do partido era uma coisa bonita, ótimo. Se as pessoas achavam que isso era uma coisa feia, é problema delas também. O que não dá é para a gente negar o fato, que ele recebia um salário de Moscou e que ele era um agente de Moscou. Algumas pessoas vão achar que isso era o que uma pessoa naquela época devia fazer se ela acreditava num mundo mais livre e mais justo. Outras dirão que aquilo era inaceitável. O meu problema não é dizer se eu gosto ou não gosto. O meu problema é mostrar os fatos. E os fatos são esses. Agora, cabe a cada uma das pessoas, aos leitores e à audiência, se posicionar. Uns criticarão o Prestes, outros o considerarão um ídolo. Eu não fico entre um nem outro. A minha função é dar os fatos. E os fatos são esses. Ele era um assalariado. Com isso eu não estou dizendo que eu gosto ou que eu desgosto do fato. Marli Viana, autora do livro Revolucionários de 35, Sonho e Realidade, entretanto, destaca que Prestes recebera uma fortuna de Getúlio para participar da revolução que havia colocado Vargas no poder em 1930, mas que depois Prestes preferiu entregar o dinheiro à revolução que ele passou a considerar verdadeira, a comunista. Quando o Getúlio chamou Prestes para dirigir o movimento, o Prestes precisava de dinheiro. E Getúlio, na época, se não me engano, deu a ele um dinheiro muito grande. Agora eu estou na dúvida se eram $800 mil, 800 contos de réis, que valiam uma fortuna na época. Quando o Prestes mudou de posição, isso ele declarou, eu digo no meu livro, ele declarou muitas vezes, e os tenentes que estavam com ele também sabem disso, ele reuniu os tenentes em novembro de 1929 e disse que tinha mudado de posição e que queria dar uma satisfação aos tenentes, porque esses tenentes haviam eleito o chefe militar deles, tenentes da Revolução. Então Prestes disse que não ia devolver o dinheiro a Getúlio, porque João Alberto disse, então você, tudo bem, você muda de lado, mas você devolve o dinheiro. Ele disse não.
eu vou honrar os compromissos que vocês já fizeram. Então, aquilo que vocês já gastaram, os compromissos que vocês já têm, eu pago, dei uma parte do dinheiro. Mas o resto eu não dou, não. Eu vou entregar para a verdadeira revolução. E entregou ao Bureau Sul-Americano da Internacional Comunista, que estava nessa época eu acho que já estava em Montevidéu ou Buenos Aires. Marli destacou que, apesar do dinheiro, Prestes não entrou de imediato para o Partido Comunista. Então, William Vac, no livro dele, diz que Prestes pagou para entrar na Internacional. E o Vac sabe disso. Primeiro que ninguém pagava para entrar e ninguém entrava para a Internacional. As pessoas entravam para os partidos comunistas locais. Prestes não deu esse dinheiro para entrar. Tanto que isso aconteceu em 1930 e ele só foi aceito no Partido Comunista do Brasil, na época, a mando da Internacional, em agosto de 1934. Já William Vac disse que a doação feita por Prestes acabou se revertendo para as ações dele no Brasil. Ele não fez uma doação para a Internacional Comunista, né? Ele fez uma doação para si mesmo. Ele é um dos raríssimos casos na história do comunismo internacional de alguém que foi para Moscou levando dinheiro e deixou que Moscou administrasse o seu dinheiro, o que não é uma grande prova de inteligência do Partido Prestes. Mas a polêmica que foi gerada em alguns setores de esquerda se deve ao fato de que as pessoas aqui no Brasil se desprendem com muita lentidão de esquemas mentais vencidos e de versões oficiais mentirosas. Mas Marli considera a versão de William Vac carregada de ideologia. O Vac, ele tem uma posição ideológica muito marcada. Eu já discuti muito isso com ele, muito respeitosamente, e ele também. Ele tem uma posição, por exemplo, o livro dele. Eu perguntei a ele nessa reunião, por que o Brasil não é personagem do seu livro? Quer dizer, ele fala sobre o movimento que é dos tenentes no Brasil e ele vê tudo como eu digo, né, uns fantochinhos que são movidos pela Internacional. E ele também, o que eu digo no meu livro eu comprovo com documento. Em 1934, em Moscou, e que essa reunião decidiu pela insurreição no Brasil. Houve até um ex-comunista que falou, chamado Eudoxo Ravinis, que depois escreveu um livro dizendo que nessa reunião de 34, a Internacional tinha dado ordem para um movimento de frente ampla no Chile e de insurreição armada no Brasil. Como essa conferência de 34 estava em Moscou e os comunistas lá não abriam, não deixavam, não davam acesso a esse documento, ficou esse falatório. Agora essa conferência, eu tenho essa conferência já. Em nenhum momento, não tinha quando escrevi o livro, em nenhum momento houve nem sugestão para o movimento armado no Brasil de parte da Internacional. O próprio Vac, se você reparar, tem um capítulo no livro dele que se chama assim, Vocês Decidam, uma coisa assim. Né? Ele conta que quando Prestes comunicou que ia fazer o levante, a Internacional diz, vocês decidam, vocês é que decidem, vocês é que sabem. A mesma crítica sobre posição ideológica carregada, William Vac faz à historiadora Marli Viana. Eu acho que a maior parte dos acadêmicos, e a Marli faz parte deles, antes de serem acadêmicos, estão cumprindo uma missão ideológica. O problema de todo historiador que está preso a esquemas ideológicos é que ele adapta os fatos e a realidade às suas elucubrações mentais. É o caso clássico dessa professora, que foi uma figura de destaque na liderança do Partido Comunista Brasileiro, se não me engano, na década de 60 e 70. Ou seja, ela jamais conseguiu se desligar daquilo que é cumprir a missão em nome do partido. Então, esse problema tem também a filha do Prestes com a Olga Benário, a Anitta Leocádia, que mora no Rio e se diz historiadora. É um título raro para uma pessoa que adapta a história aos seus interesses ideológicos. E é por isso que eles sempre perdem, em geral, todas as grandes denúncias, todas as grandes investigações, todas as grandes revelações, em termos de história recente do Brasil, não foram trazidas por historiadores. Há grandes exceções entre os historiadores brasileiros, que são justamente aqueles que têm a cabeça mais aberta. Mas esses que vivem nesses esquemas mentais, antes da queda do Muro de Berlim, esses têm graves dificuldades em entender a realidade. Anitta Leocádia, filha de Prestes com a alemã Olga Benário, a quem Vac se referiu, também disse não acreditar no papel de liderança da Internacional Comunista no movimento de 35.
Para Anita, os acontecimentos de 35 foram de responsabilidade de uma ampla frente de descontentes com o governo Vargas. Em primeiro lugar, essa denominação de intentona comunista eu já não aceito, né? Porque é uma denominação pejorativa, inventada, né, pela direita, já um ano depois dos acontecimentos de 35, já no ano de 36, justamente para apresentar, né, uma imagem negativa dos comunistas, uma imagem de que o movimento de 35 teria sido ordens de Moscou para implantar o comunismo no Brasil. Não é nada mais falso, é só a gente consultar os documentos, foi o que eu fiz, publiquei um livro mostrando isso, né? E meu pai sempre falava no assunto também, quer dizer, foi muito importante a criação da Aliança Nacional Libertadora. Uma entidade muito ampla, uma frente ampla, né, de luta contra o integralismo, que estava avançando no Brasil na época, contra o fascismo no âmbito internacional, que também avançava, né, contra o imperialismo e o latifúndio. Para Anita Leocádia, houve um erro de avaliação dos que queriam a derrubada do governo de Getúlio. Agora, os comunistas e os aliancistas aliados dos comunistas que participavam dessa Aliança Nacional Libertadora, como eu já disse, uma frente extremamente ampla, extremamente heterogênea, né, fizeram, né, uma avaliação errônea da situação no Brasil, achando que havia condições, né, de uma revolução, falavam em situação revolucionária, que os militares, né, que acompanhariam o Prestes, que sem dúvida tinha muito prestígio na época, né, poderiam se levantar, contribuir com isso para que o povo se levantasse, depor o governo de Getúlio Vargas e instalar no Brasil o chamado Governo Popular Nacional Revolucionário, que seria um governo dessas forças congregadas na Aliança Nacional Libertadora e que cumpriria esse programa que eu estava falando há pouco, antifascista, anti-integralismo, né, contra o imperialismo e contra o latifúndio. Quer dizer, então o programa não era comunista, não se pretendia implantar comunismo no Brasil, nada disso. Nem tinha ordens de Moscou, embora o PCB, o Partido Comunista, fizesse parte de uma organização internacional, a Internacional Comunista, na época, né? Então a Internacional Comunista dava opiniões, mas não mandava aqui dentro. William Vac e Marli Viana também têm pontos de vista diferentes a respeito dos documentos disponíveis sobre o movimento de 1935. Primeiro, a opinião de Marli Viana. Vac, no livro dele, comenta de planos, esses planos nunca ninguém viu. Os planos que eu estou falando agora, os que o Globo publicou em 35, que havia planos, como é que se diz, para fazer revolução na América do Sul, no Brasil, na Argentina e no Uruguai. É um negócio assim, eu dou exemplos no livro, era uma coisa grosseira. Planos que ninguém escreveria aquilo a não ser como uma provocação. E o Ercolino Cascardo, que era um almirante da Marinha, que era o presidente da Aliança Nacional Libertadora, ficou indignado, convidou até o Roberto Marinho para um duelo e desafiou que esses planos fossem apresentados na Câmara. Nunca foram porque ou não existiam ou eram realmente uma falsificação muito grosseira. E eu não me lembro mais se o Vac dá como verdadeiros esses planos. Mas depois, mais tarde, em 37, para o Estado Novo, eles fizeram a mesma coisa, né? A história do Plano Cohen. Isso aí o próprio Mourão Filho depois contou, todo mundo já sabe. Estava fazendo ele era integralista, e os integralistas pediram que ele imaginasse um plano como se os comunistas estivessem fazendo esse plano. Mourão Filho foi para a máquina de escrever e começou a bater, imaginar um plano comunista. Uma pessoa que estava passando leu o que ele estava escrevendo, foi falar com o comandante mandou chamar o Mourão contou do que se tratava, né? E o comandante fique quieto. Pegou o plano e lançou como se fosse um plano comunista, o tal famoso Plano Cohen. E agora William Vac, que rejeita a suposição de que não teve acesso a documentos verdadeiros de Moscou sobre a insurreição de 35. Eu acho esse questionamento ridículo, ainda mais de uma acadêmica. Os documentos são carimbados oficialmente pelos arquivos russos. Por que ela não vai lá ver? Porque nenhum desses acadêmicos jamais foi a Moscou pesquisar. Nenhum deles pôs o pé lá. Então eu só aceito uma crítica de quem foi lá tentar pesquisar no arquivo. As fontes são todas mencionadas. E os facsímiles dos documentos foram todos publicados. E tem mais, eu doei esses documentos para uma biblioteca de Campinas,
para quem quiser verificar a autenticidade deles, que é assinada também pelo Yuri Ribeiro, o filho do Prestes. A Marli está completamente enganada. Ela nunca pesquisou nada secreto. Ela nunca teve acesso aos telegramas que o Comintern trocou de Moscou com o Rio. Esses telegramas estão todos publicados na íntegra. Eles foram revelados pela pesquisa em Moscou. O material que ela tem é o material propagandístico. Ela não tem um material de bastidor. Ela não tem um verdadeiro material. Isso que ela está dizendo é falso. Você está acompanhando o programa especial sobre os 70 anos da insurreição de 35, uma produção da Rádio Senado.